Boa tarde, quinto ano. Bem, nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a revisão da nossa aula anterior. Foi falando sobre viver em fraternidade. E logo em seguida, nós estaremos fazendo a revisão dos conteúdos que foi no cronograma de vocês para o nosso simulado. O primeiro assunto é a promessa cumprida, na página 98 e 99. E o segundo assunto, uma razão para mudar, lá na página 103 a 105. Certo, meus amores? Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela fala de uma oração muito interessante, né? Uma oração universal, a qual Jesus nos ensinou. Essa oração é o Pai Nosso. Certo? Então, nesse espaço, você vai estar copiando a oração do Pai Nosso. A segunda questão. Jesus se apresenta como nosso irmão. Escreva o que devemos fazer para vivermos como verdadeiros irmãos em Cristo. Essa resposta pessoal, né? Cada um pode estar colocando aí a sua resposta. Sabemos que para viver em Cristo é precisamente ter esse verdadeiro amor uns para com os outros, né? Amando uns aos outros, pois esse é um dos seus mandamentos, né? A terceira questão, qual o tema da campanha da fraternidade deste ano? Essa vocês iriam pesquisar em casa. Então, o tema da campanha da fraternidade desse ano foi um tema bem parecido com o tema da nossa aula, fraternidade e vida. Olha só como deu certo o tema da nossa aula com o tema da fraternidade desse ano, né? Então, o tema da fraternidade desse ano é fraternidade e vida. Viver em fraternidade, né? A fraternidade desse ano, ela nos ensina, ou ela nos incentiva, que nós devemos viver realmente na fraternidade, que é o amando, que é cuidando, na família, na comunidade, na sociedade, e enfim, no planeta, né, de uma forma geral, que é o que nós estamos muito precisando, dessa fraternidade, né, desse amor, desse cuidado, enfim. A quarta questão, quando inicia e quando termina a campanha da fraternidade? A resposta, pessoal, é na quaresma, certo? Ela inicia e termina na quaresma. A quinta questão, qual o objetivo da campanha da fraternidade? Então, o objetivo é despertar a solidariedade das pessoas e lembrar que somos irmãos, que temos que praticar o amor ao próximo, ok? E a sexta questão, o tema da campanha da fraternidade está ligado a problemas enfrentados pela sociedade. Quais são esses problemas? E vocês iriam marcar um X, né? Nos problemas, o qual eles são enfrentados ou estão ligados, né? Pela sociedade, enfrentados pela sociedade. E aí nós temos 4 deles: falta de moradia, violência, fome e discriminação, certo? A sétima questão, onde está a verdadeira fraternidade? Bem, na aula eu expliquei para vocês que a verdadeira fraternidade, ela está em gestos concretos, certo? E a oitava, escreva a atitude de fraternidade que você pode ter lembrado que somos irmãos. Aliás, que você pode ter lembrando que somos irmãos, certo? Então, essa foi a nossa correção da nossa atividade. E a gente vai agora para o primeiro assunto, né? Revisão do nosso primeiro assunto, lá do nosso simulado. Então, o primeiro assunto é a promessa cumprida. Que promessa é essa? Nós já tivemos a aula, hoje nós vamos só revisar, né? Lembrar o que a gente estudou nessa aula. Então, que promessa é essa? A promessa cumprida foi aquela que Jesus fez, né? Ao ressuscitar e subir aos céus. Essa promessa que ele fez é que ele iria para os céus, preparar um lugar para cada um de nós, mas que ele não nos deixaria só nessa terra. Ele estaria sempre presente conosco, né? Não estaria em carne e osso como antes, mas ele estaria em espírito. Então ele deixou
conosco, né, nessa terra, o Espírito Santo, que é o nosso protetor, consolador, cuidador das nossas vidas aqui na terra, certo? Então, o que diz o texto? Em Jerusalém, para onde voltaram após a ascensão de Jesus, os discípulos costumavam reunir-se na parte de cima de uma casa. Lá eles rezavam, meditavam e guardavam a vinda do Espírito Santo prometida por Jesus quando estava na terra. A palavra ascensão quer dizer quando Jesus sobe aos céus, quando ele eleva-se, certo? Então, depois que Jesus sobe, né, depois que ele vai para os céus, os discípulos voltam a Jerusalém, né, em Jerusalém, voltam para Jerusalém. Então, ali eles aguardam, né? O texto fala que eles rezavam, meditavam e aguardavam realmente a vinda daquele a qual Jesus tinha prometido enviar para estar conosco todos os dias, que era o Espírito Santo. Então, antes de subir ao céu, reunido com os discípulos, Jesus lhe disse: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, com esse poder que Jesus deixa a cada um dos discípulos, né? Que hoje não somente a cada um dos discípulos, mas a cada um de nós, esse poder o qual ele deixa, nós podemos sim fazer algo neste nome, né? Nós podemos orar pelas pessoas, nós podemos interceder pela cura das pessoas. Então, quando nós usamos realmente, fazemos a nossa oração com fé, usando esse nome, que é o nome de Jesus, as coisas elas acontecem, porque para isso ele nos deixou poder, ele nos deu essa autoridade, ok? Quando chegou o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, os discípulos estavam reunidos e junto com ele estava Maria, a mãe de Jesus. De repente todos ouviram um enorme barulho vindo do céu, como se fosse uma grande ventania que aos poucos foi invadindo toda a casa. Bem, a festa de Pentecostes, né? Aqui fala sobre a festa de Pentecostes. E essa festa de Pentecostes, ela acontece 50 dias após a Páscoa. Toda vida ela acontece 50 dias após a Páscoa. E nessa mesma festa, onde todos estavam reunidos, receberam realmente a promessa que Jesus havia feito para cada um de nós, que era a presença do Espírito Santo. Então, o texto fala, né, que ali encheu-se aquele lugar de um barulho muito lindo vindo do céu, como se fosse uma grande ventania, e que aos poucos essa ventania encheu a casa, né, o ambiente onde eles estavam. E a alegria tomou conta com certeza das pessoas que ali estavam, que no momento até não entenderam o que estava acontecendo realmente. Então, nesse momento apareceram línguas como se fosse de fogo, que se espalharam e pousaram sobre a cabeça de cada um dos que ali estavam. Então, enchendo-se do Espírito Santo, cada um naquele local receberam diferentes línguas, né? Falaram em diferentes línguas. E o texto conta que ali todos ficaram alegres e cheios realmente do Espírito Santo, o qual Deus havia prometido por Jesus, certo? O próximo texto, vamos lá na página 103. O próximo texto fala sobre uma razão para mudar. Esse texto, gente, ele fala sobre a vida de uma pessoa que foi importante, né, na pregação do evangelho, que era Saulo. No início, Saulo não queria saber das pessoas que eram cristãs, não queria saber dos cristãos. Pelo contrário, ele maltratava. Onde ele sabia que tinha um cristão, ele ia lá, buscava, prendia, impedia esse cristão de professar a sua fé, de pregar esse evangelho. Então, Saulo, no início, ele era dessa forma. Mas a história nos conta, né, como a gente viu lá durante a aula, que Saulo, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. E a partir daquele momento em que Saulo se encontra verdadeiramente com Jesus, ele tem uma vida transformada. Mas, para ser transformada a vida de Saulo, ele passou por um processo. Processo esse, ele ficou cego, né? Ele ficou cego, passou alguns dias cego, enquanto Jesus ordenou a Ananias que fosse lá,
fizesse a oração por Saulo para que ele voltasse a enxergar. E naquele momento nós observamos que após a oração, Saulo ele volta a enxergar novamente, né? Então ele passa a ter dali uma vida diferente. A partir dali ele passa a ter uma vida diferente. Por que Saulo perseguia os cristãos? Porque ele acreditava que o cristianismo eles tinham vindo para dividir o mundo. Tá? Então, por isso ele não gostava de cristãos e perseguia-os. Mas naquele dia, né, durante aquela viagem cansada, em Damasco, era a cidade aonde Paulo estava indo, em Damasco, ali aconteceu do episódio dele ficar cego realmente e de Jesus usar Ananias, né, para ir lá e fazer a oração. Então Paulo, a partir dali, ele tem uma vida diferente. Ele começa a ver os cristãos com um olhar diferente. Então o que aconteceu naquele exato momento, né, na transformação de vida de Paulo? De Saulo, que hoje ele se chama Paulo. Quando Jesus pergunta o que ele está fazendo, né? Por que ele persegue o povo de Deus, ele se assusta e pergunta quem é o Senhor. E Deus diz para ele: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Então, a partir daquele momento que Ananias faz essa oração, né? Depois de todo acontecimento, Saulo arruma-se e vai começar a pregar esse evangelho, a também ser um cristão de verdade, a viver como de fato Jesus queria que ele vivesse, certo? Então ele passa a ter uma vida diferente. E no entanto, no momento em que Saulo muda, né, que agora ele não é mais Saulo, agora ele se chama Paulo, algumas pessoas ainda demoraram para acreditar na mudança que tinha havido na vida daquele homem. E ali ele começa, né, a fazer um trabalho, o qual mesmo os cristãos faziam antes, que era de visitar as pessoas, que era de pregar o evangelho, que era de ter esse amor verdadeiramente de cristão, uns para com os outros. Então esse texto foi mostrando para nós sobre a verdadeira mudança que pode acontecer nas nossas vidas. Ou seja, todos nós temos sim uma razão para que mude, né? Tem uma razão para mudar, tem um objetivo para mudar. E essa mudança ela só é possível acontecer quando nós realmente nos damos, né, a possibilidade para que ela venha realmente acontecer. Mudar de vida, mudar de comportamento, tornar-se uma outra pessoa, isso depende de cada um de nós. Então, no último parágrafo, Saulo ainda ficou alguns dias em Damasco com os seguidores de Jesus e começou logo a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. A partir daquele momento, a vida de Saulo mudou completamente. Depois de batizado, Saulo passou a ser chamado de apóstolo Paulo, que saiu proclamando o evangelho pelo mundo. Transformou-se em um grande seguidor de Jesus, passando a ser conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, dos que não eram judeus. A partir daquele momento ele ficou conhecido como profeta, apóstolo dos gentios. Não profeta, apóstolo dos gentios, certo? De que eram gentios? Os judeus, dos judeus que, aliás, dos irmãos, né, que não eram judeus. Então o texto ele fala sobre exemplos de vida como esta que foi a vida de Paulo. Então o que acontece? O que a gente viu, né? Que objetivo maravilhoso essa aula teve pra gente nessa tarde. Que o Senhor ele está sempre pronto a nos receber. Não importa o que você fez de errado, certo? Ele está pronto para te receber, para nos receber, nos abençoar, nos livrar de todo o mal. Então é isso que ele quer para cada um de nós. E nosso texto ele termina, né? A nossa revisão ele termina. Vocês vão ficar com esses textos para estudar para o simulado
E eu desejo a vocês bom estudo e que sejam abençoados no dia da prova de vocês. Até lá!